De Aracaju, Sergipe, um beijo pra meu Sergipe, tá todo mundo assistindo aí. Segue aí a ESPN que tá arrasando com tudo! Então, pra terminar, dá uma palhinha pra gente. Você canta o quê? Dá uma palhinha pra gente. Se você quiser. Escolhe Posso você. qualquer coisa? Qualquer coisa. Vai ser na sofrência? Vamos lá, chora. Bota pra Assim, chorar aí. uma sofrênciazinha mesmo? Vai, saudade, diz pra ela aparecer. Flamengo! Mandou o Leão. Esse dia eu vi essa voz aí, Mendes. Mandou, quem sabe, faz ao vivo. Faz ao vivo. E essa aí, a torcida do Flamengo tá com essa empolgação, com essa confiança mesmo. E nas oitavas de final vai pegar o Bayern de Munique. O Pedro falou, daqui a agora a pouco a gente ouviu o grito: Bayern pode esperar, sua hora vai chegar. Esse é o tamanho da confiança do Flamengo. Eu acho que tem muito a ver, pra gente também não entrar como se fosse uma provocação qualquer. Eu acho que tem muito a ver com esse clima leve do Flamengo. Chegar tão tranquilo, chegar tão leve, tão de boa, depois dessa vitória contra o Chelsea 3-1. Acho que deixou todo mundo aqui um pouco mais tranquilo. Nosso camarada aqui que estava com um pouco de dificuldade, aquele vento que bateu aqui no nosso outro camarada, ele falava, antes do Chelsea ele estava preocupado. Agora ele deslanchou. Foram 4 latinhas e a confiança. 3 gols contra o Chelsea, 4 latinhas hoje, ele deslanchou na confiança. É isso aí, Felipe. Show de bola, Mendel e Pedro continuem conosco. Que animação, hein? The Voice Brasil, a mulher. Mandou ver e tal. TV ao vivo, gente. Rolam algumas armadilhas para os nossos repórteres. A gente já vai falar com o Mendel e com o Pedro mais. Temos o gol do Benfica, né, para mostrar, só para ilustrar o porquê. Mas, pelo que a gente tá vendo no Mundial, é taco a taco? Sim. O Flamengo mostrou no jogo com o Chelsea que é melhor. Exato. O jogo foi do início ao fim dominado pelo Flamengo. Durante um período, a diferença no jogo tinha sido um erro numa jogada meio confusa. O Wesley tomou uma decisão que não foi a melhor. Sim. E saiu um gol do Chelsea numa jogada muito bem finalizada. Depois, um pouco depois disso, aí com o segundo tempo já em andamento, a diferença no jogo passou a ser os gols perdidos pelo Flamengo, principalmente pelo Plata, que depois se recuperou, terminou muito forte, terminou participando da virada, um jogador importante. E a virada, depois com a expulsão e o Flamengo absolutamente tomando conta do jogo, não foi uma coisa circunstancial que levou o jogo por um caminho surpreendente, que ninguém conseguia enxergar enquanto estavam ali 11 contra 11 ou pensando no primeiro tempo, não. O Flamengo superou o Chelsea, ganhou do Chelsea, muito bem ganhado, como a gente costuma dizer na brincadeira. Não acho que aí na declaração do Company tenha qualquer tipo de era um ou outro, então para nós tanto faz, né? Não é assim, tanto faz. O enfrentamento entre europeus é uma coisa que eles estão acostumados, ambos estão depois, né, no período pós-temporada, lidando com o mesmo tipo de problema, na questão de desgaste, jogadores cansados e tal. O Flamengo é uma outra coisa, né? Aqui no Brasil estamos na metade do calendário. Então é muito bom haver um Flamengo e Bayern nesse Mundial de Clubes. É muito bom mesmo. É um jogo muito interessante. É um encontro muito saboroso, como tem sido a maioria dos jogos nessa competição. Mas aí, já por uma situação eliminatória, não tem para onde correr, não tem o amanhã, você tem que decidir tudo ali naquele jogo. Eu acho muito interessante que o Flamengo enfrente o Bayern na próxima fase do Mundial. Como você espera esse jogo, Breiler? Pergunta dupla, a expectativa para o jogo em si e se pelo que a gente está vendo no Mundial, em que há, sim, acho que diferentes abordagens dos times europeus, dá para perceber, alguns estão muito ali em terceira marcha e outros que jogam seriamente, com uma abordagem mais séria, mas claro, fim de temporada e tal. O quanto o Bayern, que para muitos é um dos, por ser alemão, um time que não vai avacalhar e tudo mais, é um dos adversários mais difíceis que se pode ter nesse Mundial. Felipe, em primeiro lugar, o Company fala que é Flamengo ou Chelsea. Depois de tudo que a gente tem visto no Mundial, eu não cravaria o Chelsea, porque tem um jogo, tem esperança pela frente. A gente viu a partida que o Mamelodi Sundowns fez contra o Borussia Dortmund, dificultando muito a parada. Ali ontem, com o Porto, né? Exato, então o Esperança ainda tem chance de classificação. Então, antes de cravar o Chelsea, eu tomaria esse cuidado. E até por isso, por haver essa indefinição, o Chelsea não está matematicamente classificado, me custa a crer
que um técnico ou um time da grandeza do Bayern vai fazer cálculo de quem enfrentar nas oitavas de final. Isso daí é uma insanidade, eu não consigo imaginar que um time profissional, numa competição de mata-mata, seja meticuloso a essa maneira de escolher adversário. E até porque, se fosse para pensar dessa maneira, para desmerecer um adversário ou outro, para olhar o lado em que tem brasileiro ou mais sul-americano, o Bayern também poderia pensar, mas se passar do outro lado depois, a gente vai enfrentar necessariamente um brasileiro, teria supostamente vida mais fácil nas quartas. Então isso daí, para mim, não passou pela cabeça do Kompany. Foi um jogo em que ele escolheu poupar, escolheu a parte física, faz parte da estratégia dele. Agora, sobre o jogo, eu vejo que a gente tem potencial de Bayern e de Flamengo para ter possivelmente o melhor jogo do Mundial. Porque são duas equipes com muito repertório, com duas equipes que tomam risco, que de fato são protagonistas, que querem atacar e com jogadores muito bons. E se a gente imaginar esse cenário hoje, em que eu até compreendo quem aponte o Chelsea ou o Bayern como favorito nesse jogo, por ser um europeu, por ter maior investimento, mas para mim é um jogo em que o Flamengo tem condição, assim como ganhou do Chelsea, de vencer, de passar e, no mínimo, de jogar de igual com um dos principais clubes da Europa e com o principal time da Alemanha, ririam da nossa cara, porque a distância era muito grande. Então, nesse período, o Flamengo conseguiu subir degraus de chegar num confronto de mata-mata contra o Bayern de Munique ou com qualquer outra instituição, com capacidade de fazer investimentos como o Flamengo faz, de tirar jogadores que ainda têm mercado e tinham lenha para queimar na Europa. Então, por tudo isso, eu vejo que a gente tem de exaltar esse momento e não ficar preso a quem vai ganhar ou quem é favorito. Para mim, só de o Flamengo estar nesse pote de um clube que tem condição de rivalizar com um clube da magnitude do Bayern de Munique, já é algo a ser comemorado, já é algo a ser exaltado e não tenho dúvida, o Flamengo vai fazer um grande jogo. Eu vou por essa linha também, eu vou até começar aqui um comentário que talvez o torcedor rubro-negro, pelo início das palavras, fale, ele vai sugerir que o Mundial... Não, eu vou chegar num ponto para reforçar o que disse o Breler. A gente está notando que a faixa de calendário é um pouco mais favorável aos sul-americanos que estão no meio da temporada contra os europeus, André. E a questão climática também é um player importante, é um fator importante. Também. E que fique bem claro, eu não estou diminuindo isso no Mundial. Sabe por quê? Porque quando o Botafogo ganha a Libertadores, depois ganha o Brasileiro, viaja todo, entre aspas, estrupiado e perde, aí a gente trata como fiasco. Ninguém ficou usando, para não falar ninguém, eu não fiquei usando, olha, Botafogo, você tá todo estrupiado e a gente fala da grandeza do europeu, mas não coloca... Numa situação inversa em que era fim de temporada pro sul-americano e metade da temporada pro europeu, como sempre foram os enfrentamentos da chamada Copa Intercontinental. É um território meio complicado usar esses nomes agora, né? Porque cometeram equívocos, né? Que não deveriam ter sido cometidos, mas os jogos no Japão, né? Sim. Depois o Mundial no formato anterior a esse. Era uma questão de momento da temporada. Momento da temporada não. Momento do calendário. Às vezes pega um grupo de equipes no meio da temporada e o outro no final. Agora a coisa me parece estar invertida. E eu trouxe isso não para diminuir, mas para falar assim, concordo 100% com o Breler, acho que é um jogo em que o Flamengo pode olhar de igual, e acho que esses temperos extras ajudam a essa igualdade, além do Flamengo ter melhorado, a gente tem essas questões que são favoráveis, mas como é que você imagina esse enfrentamento? Tirando o que a gente esperava de PSG para Botafogo, o Bayern hoje, neste Mundial, está na prateleira do que você pode esperar de maior dificuldade? Sim. Ou não? O Bayern está na prateleira da elite. Eu acho que isso sempre foi assim e sempre vai ser. São raríssimos os momentos de baixa do Bayern, né? Sim. É um clube muito bem administrado e que mantém sua hegemonia local e com grande favoritismo na Europa de maneira geral, quase todos os anos. Nem sempre, né, se justifica em campo, mas é elite do futebol. A gente precisa considerar uma série de coisas quando pensa nesse Mundial. A gente precisa considerar a época em que ele acontece, como os clubes europeus chegaram a ele,
a questão climática, o calor, o desgaste, o nível, o componente de seriedade com o qual determinados clubes encaram esse torneio, tudo isso precisa ser colocado dentro do campo.